Uhum. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, como vocês estão? Sou o consultor Marcelo Basso, faço parte da equipe da Alice Castro Performance de Excelência e hoje, pessoal, irei conduzir com vocês a nossa live, né? Iremos hoje trabalhar, conversar, né? Estamos na nossa semana do micro e pequeno empresário, então nós estamos aí com uma semana fazendo discussões diariamente. Vamos esperar aqui o pessoal acessar, então hoje temos uma pauta e eu serei o responsável, então, por conduzir esta pauta com vocês. Só aguardar o pessoal chegar. Deixa eu arrumar aqui. Peter entrou. Boa noite, Peter. Tudo bem? Como está? Tudo certo? Guardar aqui o pessoal acessar. Hoje nós falaremos como vender mais utilizando as redes sociais. Temos o nosso convidado de hoje, o Evandro, da agência Mito, aguardando o pessoal acessar para a gente começar aqui. Deixa eu verificar aqui. Dando continuidade, então, gente, às atividades da semana que, né, estavam sendo conduzidas aí pela Alice. Hoje a gente vai fazer uma dobradinha e a nossa ideia, né, juntamente com a AMP, em realização da AMP Metropolitana, em parceria com o Sebrae e a empresa Performance de Excelência, nós estamos aí nesta semana, em comemoração ao empreendedorismo, realizando diversas discussões, né? Discussões que auxiliam o empresário no desenvolvimento de soluções, no desenvolvimento de ações. Evandro acabou de entrar aqui conosco. Já vou chamar o Evandro, só aguardando o Silney para fazer a abertura, e aí logo em seguida já vou chamar o Evandro aqui para conversar conosco. Só aguardar, Evandro, que daqui a pouquinho o Silney entra para fazer a abertura e logo a gente já começa o nosso bate-papo aí. Trazendo diversas curiosidades, hoje a gente vai falar então sobre como vender mais usando as redes sociais, né? Esse marketplace que vem aí sendo muito utilizado. O Silney chegou aqui conosco, vou chamar o Silney para fazer a abertura. Só aguardar o Silney entrar ali. Fala, Marcelão, como é que tá, meu querido? Bom ver Boa você, noite, Paulo. Silney. Tudo bem? Como você está? Tudo certo? Tudo Quanto certo. tempo? Tô numa missão nova. Além de cuidar de dois negócios, agora tô cuidando de duas cachorras. Meu irmão casou hoje no almoço, foi viajar e eu tô aqui na casa dele, sem tripé, sem nada. Mas estamos aqui, né, para fazer essa coisa boa acontecer. Faz parte, faz parte. Trabalhamos com as ferramentas disponíveis, né? Exatamente, né? A gente que lida com venda diretamente, a gente sabe que, olha, rapaz, se me der um canivete, a gente tem que vender também. Que bom. Exatamente. Eu vou aproveitar já, até queria convidar todo mundo, se puder fazer o mesmo, que é ir naquela setinha, encaminhar para os amigos para a gente divulgar essa coisa bacana, que é poder trazer conhecimento e principalmente talvez oportunidades para esses nossos empreendedores, para esse nosso pessoal que quer fazer o Brasil crescer. Vou mandar aqui, vocês me dão licença rapidinho. Perfeito, Se a gente tranquilo. mandar para 10 aí, ó, a gente está em 4 agora, já são 40. Tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Exato, sem dúvida. Sem dúvida, né? Que bacana. E aí, Marcelo?
que tu me conta de bom? O que a gente vai falar para o pessoal hoje para eu poder fazer a nossa abertura aqui em nome da nossa querida Se AMP? Perfeito. Silnei, hoje a nossa pauta é como vender mais usando as redes sociais, né? De que forma que as redes sociais podem auxiliar os clientes e os empresários a se aproximarem, né? Nesse momento em que a gente está de isolamento, distanciamento. Então, de que forma que as empresas podem contatar, se aproximar dos seus clientes e vender mais usando as redes sociais. Essa é a nossa pauta de hoje. Show de bola, me sinto em casa falando fazendo a abertura enfim, um tema tão importante quanto esse. Eu queria me apresentar para todo mundo. Meu nome é Silnei, eu tenho 21 anos de idade, atualmente sou vice-presidente ali vice-presidente jovem da AMP Metropolitana e estou à frente de 2 negócios, que é o Senhora Batata, um restaurante aqui no Cobrasol, e tenho uma agência de marketing focada em pequenas empresas. Boa noite, Mário, boa noite, Ivan. A AMP Metropolitana, para quem conhece essa associação muito bacana, ela tem a responsabilidade de ser o principal elo entre os micro e pequenos empresários aqui da região da Grande Florianópolis, com as nossas pautas, com as grandes pautas que as nossas empresas possuem. Para quem não sabe, inclusive, quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente está falando do pequeno grupo, de 98% das empresas do nosso Brasil. Então, a gente está falando da força motriz, a gente está falando de quem faz as coisas acontecer. E aí na AMP não poderia ser diferente. A gente é composta aí, não temos uma história incrível, muito bacana, de mais de 10 anos de trabalho pelas nossas micro e pequenas empresas. A gente tem pilares bem definidos, uma associação super bem estruturada, que fez, eu acho, que um papel muito bacana durante a quarentena, onde a gente lutou pelas pautas para retardamento da questão de pagamento de impostos, e principalmente fazendo as coisas acontecerem, né? Às vezes o pessoal vê a gente um pouco de longe e eu fico até feliz. A gente tem que estar no bastidor, tá fazendo as coisas acontecerem, os projetos de leis que beneficiam esse pessoal que faz as coisas acontecerem. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Acho que falei tudo na questão institucional, mas agora eu queria falar um pouco da questão pessoal. Eu que lido direto com marketing, atualmente hoje a gente lida diretamente com 16 contas, 16 micro e pequenas empresas, né? Nossa empresa é focada especialmente em micro e pequenas. E quando a gente fala em vender mais, o motoqueiro passou aqui, deixa eu fechar. E quando a gente fala, e eu gosto sempre de passar isso, quando a gente fala em vender mais, a gente não fala em vender mais um produto, mas a gente fala em vender mais e entregar um sonho, que é o sonho da empresa, de cada micro e pequeno empresário. E isso é muito real, né? Porque às vezes numa grande empresa, os donos, existem tantas camadas até chegar ao dono que a gente acha que aquilo não tem um proprietário. E na micro e pequena é muito claro, né? O proprietário está no dia a dia, está vivendo isso. Então, a dica que vocês vão dar hoje, que a AMP está propiciando para os nossos micro e pequenos empresários, é uma só. É realizar sonhos. Vender nada mais é do que realizar sonhos. Então, eu fico muito feliz que vocês falem um pouco disso. E eu vou estar à disposição também, quem precisar qualquer coisa referente ao Metropolitano. Eu vou sair agora da segunda câmera, mas vou acompanhar essa nossa live, que eu espero que seja maravilhosa. Tá bom, Marcelo? Perfeito, Silnei. Muito obrigado pela abertura. Sem dúvida vai ser uma noite ótima, onde vamos compartilhar aí várias informações, várias dicas que são muito úteis para auxiliar os empresários, né, a realizar os sonhos dos seus clientes, a ter uma experiência, né, uma experiência cada vez melhor de consumo. A gente lida com sonhos, né, Marcelo? Então, abraço, Exato. pessoal. Eu convido vocês a conhecerem tanto o nosso Instagram, AMP_Metropolitana, que está fazendo essa live hoje, mas também como acompanhar todas as nossas ações que estão no nosso site, todas as outras mídias sociais. Um grande abraço a todos vocês e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Enquanto isso, agora eu vou chamando aqui o nosso próximo convidado, o Evandro. Aproveitando para me apresentar mais uma vez para o pessoal, eu sou o Marcelo, consultor da Performance de Excelência. Hoje estou aqui representando a nossa querida Alice, que acaba de se tornar doutora em administração. Deixa eu convidar aqui. Agora sim. Enquanto o Evandro vai entrando aqui, então faço parte da equipe de consultores da Performance de Excelência, então justamente estarei conduzindo aqui o nosso evento. Boa noite, Evandro, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Evandro, muito obrigado pela tua disponibilidade em vir aqui conversar conosco.
O Evandro é proprietário da agência Mito, agora eu vou deixar que o Evandro se apresente para nós. Por favor, Evandro, nos dê a Imagina. sua honra. Obrigadão pelo convite, pelo trabalho que vocês fazem com a AMP, com a Performance de Excelência também. Muito honrado de poder bater esse papo. É sempre um prazer poder contribuir com os donos de micro e pequenas empresas. Isso todo mundo começa pequeno, né? Então, é muito importante a gente poder compartilhar essas práticas. Então, bom, me chamo Evandro Mazuco, sou um dos sócios fundadores aqui da agência Mito, até vim para cá, se é a sala de criação, estava aqui perto, aí já fiquei por aqui. Então, a gente ajuda donos de negócios locais a construir a marca de valor através do digital. Então, a gente está há 5 anos, já passaram mais de 300 clientes, hoje está com 130, 140 entre mentorados e clientes aqui. Somos uma equipe de 39 pessoas, todo mundo trabalhando de casa, mas segue funcionando. Bacana, Evandro. Então, o nosso tópico de hoje, né, é como vender mais usando as redes sociais. E, pessoal, nós preparamos aqui, então, para vocês, né, 5 dicas principais, né? Existem muitas outras, mas aqui a gente vai discutir, tentar aprofundar o máximo possível das 5 dicas, justamente para auxiliar as empresas a vender mais. E a primeira dica, Evandro, ela fala exatamente sobre, né, a necessidade que o empresário tem, que ele precisa justamente de conhecer o seu público, né? Conhecer o que interessa para o seu público. Por que isso é tão importante, Evandro? Sim. Toda comunicação ela vai começar com o cliente ideal. Então assim, é a essência de tudo. A gente é muito acostumado a falar do nosso produto, até porque a gente é apaixonado por aquilo que a gente vende, que a gente faz. Geralmente você monta uma empresa em cima de uma habilidade técnica muito grande que você tem e a gente costuma lidar com o nosso produto, o nosso serviço todos os dias. Então, se você tem um restaurante, você vê o produto todos os dias, você vê o cliente feliz. Se você vende um serviço, você conversa com o cliente sobre aquilo que você faz. Só que quando a gente vai comunicar, eu vou comunicar são para as pessoas que vão comprar aqueles produtos ou serviços, que a gente chama de cliente ideal. Então, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que o cliente ideal é diferente do filtro comercial, certo? Então, se a pessoa diz, eu posso vender para todo mundo, tem o caso de um restaurante, ou se você tem uma loja, ou qualquer um que entrar aqui e quiser comprar essa xícara, pode comprar, não tem nenhum problema. Então, hoje eu vendo para todo mundo. Mas, na verdade, qualquer um pode comprar, que é um filtro comercial, mas para essa xícara aqui, tem um público-alvo que vai ser mais interessante. Então, eu tenho que focar nas pessoas que eu gostaria de atrair. Então, tudo começa com o nosso famosíssimo cliente ideal. Perfeito, né? E é fazer essa comunicação direcionada, né? Até mesmo para a gente conseguir dedicar o esforço correto e o esforço ideal para as diversas ações que a empresa vem planejando, né? E tão importante, né, Evandro, quanto conhecer o perfil do seu cliente, o cliente ideal ou a persona, né, que a empresa busca captar, é muito importante também conhecer o que o seu concorrente está realizando, né? Quais são as páginas, de que forma que ele vem se posicionando, conhecer quais são as ações que eles vêm realizando para justamente fomentar esse mercado e entender de que forma que os seus concorrentes estão se posicionando hoje, né? Então assim, então eu vou tudo começa com o seu cliente ideal, assim, tudo é por lá. E depois, claro, tem a parte de olhar os concorrentes. Eu faço só uma ressalva em relação a isso, porque é muito importante, a gente até fala muito de fazer a matriz da competitividade, de você olhar pontos fortes que o seu cliente tem. É importante que você olhe, de fato, o teu cliente tem pontos fortes, é importante que você saiba quais são, para que você possa se posicionar em relação àquelas fortalezas que eles já têm. Mas a ressalva que eu ia dizer é de não ficar olhando o concorrente o dia todo. Assim, tipo, eu não sigo nenhuma página de concorrente ou que está no mesmo mercado que eu, não acompanho, não vejo. Isso não quer dizer que eu estou alheio ao que está acontecendo no mercado. De tempos em tempos eu paro
e eu vou entrar, analisar, ver o que eles estão fazendo, como eles estão buscando focar. E aí eu monto a minha estratégia, talvez eu vou readequar o meu posicionamento e assim por diante. Mas por que eu não gosto de ficar olhando frequentemente o concorrente? Porque se eu me alimento da informação que ele está postando, é natural que eu vou ter ideias iguais, semelhantes àquelas que eles estão fazendo lá. Então, eu procuro ver outros mercados, recomendo que você acompanhe. Se você tem loja de roupas, segue perfis que tem loja de acessórios, que vende qualquer outra coisa diferente daquilo que você vende, para que você possa adaptar ao que eles estão fazendo, mas não ficar copiando tanto, né? Perfeito, uma colocação, Evandro, que tu mencionou é exatamente isso, né? O que analisar dos concorrentes? Não é analisar a sua movimentação diária, né? Mas é analisar exatamente os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, que é uma análise que nós, empresários, precisamos fazer também sobre a nossa empresa, né? Essa análise, então, inicialmente a gente aplica na nossa empresa, identificando o que nós fazemos de melhor, o que precisamos melhorar e quais as oportunidades que o mercado apresenta e, consequentemente, também fazendo essa análise dos concorrentes. E quando a gente vai fazer essa análise, então, Evandro, do público-alvo, o que a gente precisa analisar? Quando a gente vai definir esse público-alvo, descobrir quais são as informações principais que auxiliam justamente no direcionamento das minhas ações de marketing para vender mais? Tá. Então, assim, eu diria que quando você pega o seu cliente ideal, tem duas categorias. A primeira é a parte demográfica, que é a mais fácil de você citar, certo? Então, e depois tem a parte psicológica, que para mim são as mais importantes. O que é a parte demográfica? Faixa de idade, localização onde está o cliente, profissão, gênero, todas essas coisas se fizerem sentido, tá? Então tem parte demográfica que faz sentido, parte demográfica para o seu negócio não vai fazer sentido. Por exemplo, talvez gênero, putz, tem um restaurante, assim, não faz o menor sentido. Agora, tem uma loja de sapatos femininos, vai fazer sentido você determinar isso. Então, então tem a parte demográfica, agora a parte psicológica, para mim, é a que mais vai fazer diferença na hora que você for fazer qualquer estratégia de comunicação para esse público. Que aí eu dividiria, tem várias categorias, mas as principais é saber quais são as dores, ou seja, os incômodos que o seu cliente ideal tem. Pegar a loja de sapato. Loja de sapato, sei lá, o incômodo, olha, nada do que eu tenho combina, eu tenho muita dor no pé, sei lá. Tudo isso tem a ver com os incômodos. Depois tem os desejos, que são os sonhos. Tem desejos, tem sonhos, né? Que aí é o lado mais positivo em relação a isso que o seu cliente quer. Talvez na loja de sapato ela vai querer se sentir bem, querer ir numa festa que combine e assim por diante. Então eu vejo dores, desejos, sonhos, crenças limitantes que têm relação ao mercado, objeções, são aspectos principais da parte psicológica que eu vejo que é muito importante trazer do público-alvo para a gente poder comunicar especificamente para o que o público está tendo de necessidade, né? Bacana, era o que eu ia te perguntar, né? O porquê da importância de conhecer esses detalhes específicos sobre o seu cliente, né? Que é para justamente conseguir entender de que forma que ele precisa do seu produto, como que você consegue atender as suas características, né, específicas, as suas características diárias. Então, essa primeira leitura, ela é muito importante porque auxilia nesse sentido, né? Na segunda dica, então, que a gente justamente havia preparado é exatamente, então, conhecer o seu concorrente, que complementa ali a primeira dica, né? Então, conhecer o seu público, conhecer o seu cliente, conhecer o seu concorrente. E a terceira dica, de nada adianta, né, Evandro? Eu conhecer o meu público, conhecer o meu concorrente, mas e agora? O que a gente faz com essa informação? É muito importante a gente fazer um planejamento de conteúdo, né? Por que, Evandro, que é tão importante esse planejamento de conteúdo? Sim, então depois vem que é de fato como a gente vai se comunicar nas redes sociais, né? Então, que é através que a gente chama de conteúdo influente. Esse conteúdo influente que você vai postar, que pode ser vídeos, fotos, IGTVs, stories, existem vários formatos diferentes.
que a gente diz, ele é importante que seja um conteúdo influente. Então, que não é que você vai falar do seu produto, você vai falar, gerar valor para o seu cliente ideal. Então, se eu pegar a loja, ao invés de eu fazer posts, olha, hoje nós temos essas calça jeans aqui. Você vai criar um post, por exemplo, qual o tipo de calça jeans para cada tipo de corpo. Você vai explicar, criar um conteúdo sobre isso. Esse conteúdo influente, ele tem 3 pilares, que é a pessoalidade, a personalidade e a persuasão. Tá? Então, assim, isso é a base de tudo. Depois, quando você for fazer um planejamento de fazer esse conteúdo, aí tem várias maneiras de fazer isso. A gente até gravou um podcast sobre linha editorial aqui na Mito, que deve ir para o ar nas próximas 2 semanas, que é baseado, você pode fazer ela em cima dos 7 dias, em cima dos dias da semana, onde você vai mesclar formatos diferentes ao longo da semana. E tem vários tipos de modelos de posts que você pode ir mesclando, tá? Certo. Isso eu ia te perguntar, né? É muito comum a gente escutar de diversos empresários. Ah, eu posto, vamos pegar o exemplo, né, da foto de roupa. Eu posto foto das roupas e não tenho engajamento, eu não tenho movimentação, eu não vendo. Eu posto foto de calçados e não vendo, ou para, né, empresários da área gastronômica. Posto foto da comida e não vendo. O que é, né, vamos deixar um pouco mais claro o que é esse agregar valor, né? Tá. Como que a gente gera esse conteúdo para justamente a gente conseguir ter essa alavancagem nas vendas? Então, assim, vamos começar do começo, né? Que toda rede social, principalmente o Instagram que a gente está tratando aqui agora, as pessoas não entram com o objetivo primário em querer comprar alguma coisa. A pessoa não entra lá, deixa eu procurar um restaurante aqui. Muito raro, né? Deixa eu procurar um médico aqui, deixa eu procurar uma loja de calçados aqui. As pessoas entram no Instagram por 3 motivos, que é ou por educação, querer aprender alguma coisa, ou ela entra por querer entretenimento, ou por relacionamento. Então, a nossa marca, a nossa empresa, para que ela se torne interessante para o consumidor, para o público querer acompanhar, ela precisa estar em consonância com esses pilares, pelo menos com um deles, com algum deles. Então ali, então assim, se eu só publico foto de produto ou de serviço, eu estou falando sobre mim mesmo. E é muito chato, alguém que só fala sobre si mesmo, né? Então, uma marca que só fala sobre si mesma, só fala sobre produto, não tem interesse do público querer ficar acompanhando com frequência. Então, a questão eu tenho que tirar o foco, tirar o meu produto do centro e colocar meu cliente no centro. É sobre ele a conversa. É relacionamento com ele. Depois do relacionamento com ele, eu vou pensar que tipo de produto eu vou oferecer para aquela necessidade ou aquele desejo que aquele cliente tem. Mas tudo se baseia no cliente, não no produto. Então é gerar informação que seja útil para a vida do cliente, né? Isso. Para a experiência que ele está buscando, né? E não necessariamente colocar ali de forma clara, né? Explícita só sobre o produto. Bacana. E Evandro, existe uma rede social mais apropriada? Mais apropriada é o Instagram, o Facebook, o YouTube. Como que eu posso justamente identificar qual é a rede mais apropriada para o meu negócio? Qual a recomendação que a gente pode dar sobre isso? Olha, a gente está falando aqui para micro e pequenas empresas, né? Isso. Hoje, para mim, é o Instagram. E assim, hoje é o Instagram, não tem como. Assim, para mim, assim, por que para mim o Instagram hoje, assim, pode parecer tendencioso, mas não é, que eu vou te explicar o porquê. Não vem no Instagram, nem só pegar no Instagram. O nosso foco hoje é ajudar as empresas a terem uma marca de valor pelo digital. Agora, se um dia não for o Instagram, serei eu o primeiro a comunicar sobre isso. Então, tem vários motivos que eu vejo que primeiro, a audiência já está lá, a galera já está no Instagram, entrando todos os dias. Tem a possibilidade de utilizar geolocalização, de fazer anúncio específico para uma região.
eu tenho possibilidade de criar, é muito fácil criar conteúdo no Instagram. Então, é muito fácil, um celular na mão eu posso fazer. É óbvio que se tem um site é legal, tudo, mas tudo isso exige, você vai exigir um investimento, você vai fazer algo para alguém publicar, você precisa levar a audiência até o site. O Google tem o Google também para alguns tipos de negócio ele vai ser muito útil, principalmente negócios de urgência, tipo, a pessoa precisa de um chaveiro agora, ela não vai ficar seguindo o Instagram de um chaveiro. Mas, tipo, entendeu? Assim, serviço de urgência, emergência, ficou doente, serviço 24 horas. Esse tipo de coisa no Google vai ser muito útil porque a pessoa não vai exigir uma consideração para ela comprar aquilo. Ela vai no primeiro. Tipo, ela está com uma alta necessidade, furou o pneu. Preciso. Se ela vai pesquisar lá, o primeiro que ela achar, os primeiros, ela não vai ter uma consideração para comprar. Agora, todos os produtos ou serviços que requerem uma consideração, como, por exemplo, calçado, roupas e assim por diante. Comida, viagens, tudo isso, serviços. O Instagram, para mim, vai facilitar com que você construa relacionamento com as pessoas antes que elas comprem de você. Então hoje, para mim, o Instagram está surgindo TikTok, etc., mas eu ainda não vejo aplicabilidade para negócios locais, por exemplo. Pode ser que em algum momento isso surja, acompanho, uso, mas hoje não vejo negócios locais, hoje, do jeito que o TikTok está hoje, uma aplicabilidade num curto prazo. Uhum. Então, a primeira leitura que o empresário precisa fazer é como que o seu produto ou seu serviço se encaixa, né? Se é um produto ou serviço de urgência ou se é um produto ou serviço onde o cliente faz uma análise prévia de necessidade e pesquisa, né? Então, aí a gente tem as duas principais que a gente pode considerar, então, o Google para serviços de urgência, serviços ou produtos que são buscados de forma mais urgente e imediata, e o Instagram para produtos ou serviços onde o cliente tem um tempo de análise prévio para a realização da compra. Mas mesmo assim, tá? Mesmo com serviços de urgência, eu faria uma boa estratégia no Instagram também. Falei do chaveiro. Mas assim, puta, se tivesse um chaveiro que fosse famosão aqui em Florianópolis, o Instagram dele tem muito humor, é super divertido, tem um monte de coisa, ele é um personagem à parte. Isso não ia ajudar ele? Entendeu? Tipo, imagina um chaveiro bombando lá, perfil de memes, mostra o dia a dia, etc. Cara, você ia seguir o chaveiro pelo entretenimento, mas ele ia estar no topo da sua mente quando você fosse precisar, alguém fosse falar sobre isso. Então... Isso que eu iria comentar, né? Uma forma de fixar a marca. E vem justamente como a gente comentou anteriormente, que tipo de conteúdo gerar, né? Vamos pensar no caso do chaveiro. Não adianta ele postar a foto da chave ou do... né? É gerar um conteúdo onde o público que ele atende justamente teria interesse em estar consumindo para ir justamente fixando sempre a marca e para quando surgir essa necessidade, ser a primeira empresa que a pessoa lembre, mesmo que seja para jogar no próprio Google, né? Para descobrir o telefone ali. Claro. Realmente estou com pressa, mas eu só lembrando o nome da empresa, coloca no Google automaticamente. O Google localiza. E Evandro, nesse sentido de rede social, qual a melhor rede social para a gente vender? Se eu pensar na nossa primeira dica, que é no meu perfil do meu cliente, eu também preciso fazer essa análise em relação se o meu perfil é um perfil mais jovem, um perfil mais adulto, um perfil mais de cliente da terceira idade, em relação ao gênero. Tem também essa relação em relação à plataforma e as características do cliente? Olha, tem, assim, vou pegar, mas hoje está muito pulverizado o próprio Instagram. Tipo, se você vende um serviço, que o pessoal associa, por exemplo, vou pegar, empresas, você vai vender para outras empresas, então é LinkedIn. Assim, é uma análise muito superficial esse tipo de coisa. Por que eu digo isso? Tem muito empresário que não está no LinkedIn, não utiliza frequentemente ele como cliente. Inclusive, eu vejo que no LinkedIn tem muito mais pessoas que trabalham em empresas do que o empresário.
E a pessoa física do empresário, ele também está no Instagram. Tá? Talvez ele não esteja usando, obviamente, o Instagram da empresa dele, mas ele está utilizando a conta dele, pessoa física. Tem setores do mercado B2B que aí eu não recomendo nem redes sociais. Tá? Sei lá, você vende para uma indústria automobilística. Cara, esquece rede social, você pegar o telefone e fazer outbound marketing. Agora, para todo mundo que vende para donos de pequenas empresas e tal, eu ainda assim focaria muito no Instagram. Cara, eu vendo para para outras empresas e eu uso o Instagram como a principal fonte. Então, tem um monte de gente, tem contabilidade, cliente nosso, que também vende para outras empresas, né? Então, eu não farei essa análise tão superficial. Agora, eu vou pegar um outro exemplo de cliente nosso que trabalha com prótese dentária. São franqueados da Oral Sim em Maceió, certo? Então, teoricamente, o cliente dele a maior parte é terceira idade, certo? Então, assim, que era o que eles pensavam, cara, o Instagram não vai rolar, porque o senhor, a senhora não usa tanto. Apesar que hoje em dia tem bastante que estão usando. Mas, no caso deles, eles comunicam para o filho e para a filha. Entendeu? Isso que eu ia comentar, é quem compra, né? A gente tem que pensar quem vai comprar, quem é o responsável financeiro por realizar a compra. Então, assim, funciona super bem. Entendeu? Então, você monta, depende para quem que você vai montar a estratégia. Não sei se eu respondi. Não, foi bem claro. E aí quando a gente pensa, então, né, definido ali o meu cliente, analisei as estratégias macros que o meu concorrente faz, defini a rede social que eu vou utilizar. No relação ao planejamento, existe uma periodicidade de postagens? Eu tenho que postar 5 vezes no dia, 3 vezes no dia, 1 vez no dia. Existe uma regra que, conforme o ramo, como que funciona essa questão das postagens dos conteúdos do Instagram? Porque essa é uma grande preocupação, né? Sim. O empresário fala, ok, eu entendo que eu tenho que me posicionar na rede social, mas fala, Marcelo, Evandro, eu não tenho tempo, eu não sei por onde começar. Então, se a gente fosse assim dar uma dica, de que forma que tu diria para as pessoas se posicionarem na rede social em relação ao planejamento do seu conteúdo? Primeiro, com que frequência fazer as postagens no Instagram? Então, assim, a frequência do Instagram é quanto mais melhor. Então, assim, simples. Tipo, se você puder postar 3 vezes por dia um bom conteúdo, poste. Mas é muito difícil, conheço pouquíssimos que conseguem postar com qualidade 3 vezes por dia. Não é postar peça de roupa, não é fazer um bom conteúdo que vai gerar valor. Aí dá trabalho, leva tempo e tal. A gente hoje posta aqui, eu posto 2 vezes, tem dia que a gente consegue postar 3. Mas gira nessa média. Agora, vamos falar do mínimo. Eu vou falar o ótimo, o ideal. Se você postar 5 vezes por semana, seria bom, tá? Por quê? Assim, o mínimo do mínimo, 3 posts por semana, e olha, ainda é pouquíssimo para mim. Por quê? As pessoas, elas esquecem que a sua empresa existe. Às vezes tem gente que me fala assim, pô, mas não vai ser chato eu postar 1 vez por dia, 2 vezes por dia? Entenda o seguinte, a pessoa não segue só você. Você não é a única bolacha no pacote da pessoa que te segue. Desculpa te informar, mas a pessoa segue você e mais 1.343 outros perfis. Ela também segue o cantor sertanejo, ela também segue a blogueira, ela também segue o teu seguidor, também segue o concorrente, ela também segue um monte de gente. Então, você está brigando, entre aspas, pela atenção do seu seguidor. Você não está brigando só com o seu concorrente, você está brigando a atenção dele com todo mundo que ele também segue. Então, assim, quanto mais você posta, mais possibilidade você tem dessa pessoa interagir com você. Se você posta pouco, você dá poucas opções. Pensa que assim, você não tá interrompendo nada na vida da pessoa. Não é um WhatsApp que você manda para ela. Não é uma ligação que você faz, é um post. A única coisa que vai acontecer é mais um no feed que ela vai rodar, vai passar. Mas você não está buzinando, você não está dando choque nela cada vez que você posta.
Não acontece nada disso. O que eu penso é que você está colocando um prato a mais no buffet que dá possibilidade desse cliente consumir esse conteúdo ou não. Pense como se fosse um buffet de um restaurante, os posts. Cara, se você tem 10 pratos ou tem 30 pratos, quanto mais pratos você tem, mais possibilidade tem da pessoa servir mais, concorda? Então, Uhum. assim, quanto mais extenso o buffet, mais possibilidade de coisa que a pessoa vai gostar para ela botar no prato. Então, é assim que eu enxergo, assim, quanto mais conteúdo eu faço, mais possibilidade eu ofereço para o cliente poder acompanhar. E ainda mais se for um conteúdo desenvolvido corretamente, né? Uma postagem justamente com um conteúdo interessante, conforme, né, que atenda às necessidades, às dores do cliente, conforme tu mencionou anteriormente, né? Acaba que o teu Instagram, ele acaba sendo se torna uma rica fonte de informação e aí mostra justamente, auxilia a comprovar, né, a autoridade que a empresa possui, a qualidade do produto e do serviço, diferente se ela só postar a foto do produto, né? Mas justamente esse conteúdo auxilia a mostrar que a empresa tem realmente autoridade e domínio sobre aquilo que ela está se propondo vender. E nesse sentido, então, né, definimos ali que vamos fazer no mínimo uma postagem por dia, 2 se possível. É muito importante também fazer um sequenciamento conforme os dias da semana, né? Na segunda-feira postar sobre um item, na terça postar sobre outro. Como que ele pode trabalhar nesse sentido? Ou ele pode postar de forma aleatória? Cada dia pega ali o celular e simplesmente faz um Nossa, conteúdo, gera um conteúdo. se for um bom conteúdo para o cliente, eu não me preocupo tanto com a ordem, zero com a ordem. Por que eu digo isso? Porque o cliente que está recebendo, ele não grava a ordem que você posta as coisas. Tipo, ele tem mais o que fazer do que ficar, olha, ontem ele postou um sobre finanças. Que engraçado, hoje ele postou sobre recursos humanos. Assim, isso não acontece. Então, é real, assim, a pessoa não fica. É porque a gente vê muito o nosso conteúdo. Mas o nosso seguidor, Uhum. cara, assim, a gente é mais um que está passando na vida dele. Talvez ele lê o conteúdo hoje, ele lê um outro amanhã. Então, eu me preocupo mais em quebrar o padrão do que criar um padrão. Porque, assim, a gente diz, lembra, a pessoa não olha o feed da empresa. A pessoa vê post a post que é feito, porque ela vê o feed dela, ela está na casinha dela, certo? E ela está vendo todo mundo que ela segue. Então veio um post, veio outro, veio mais um. Então, se tu faz uma mesma identidade visual, tudo meio muito parecidinho. Ah, a identidade da minha contabilidade é verde, então aquele verde escuro, não sei o que lá, e aí vem todos eles iguais, muito parecido. Cara, aquilo entra na mesmice dela, certo? Ela vai passando, vai passando. Então eu penso mais em quebrar. É, óbvio, assim, não estou dizendo fazer uma salada de fruta, cada dia uma coisa, mas formatos diferentes. Um dia eu fiz uma foto da equipe, ou uma foto de um cliente e postei. Outro dia eu fiz uma arte, outro dia foi um vídeo. Então eu vou quebrando nos formatos diferentes. É, mas para não deixar assim, sem formato nenhum, o que a gente faz, tá? Geralmente, no início da semana, a gente posta conteúdos que fomentam interação. Então, por exemplo, fala posts de questão de você decide, de A ou B, tem uma sanduicheria, vai lá e posta o sanduíche de atum e o vegetariano. Você prefere A ou B? Porque são tipo de conteúdo que vai gerar bastante interação. Porque, enfim, vai aumentar meu alcance essa semana, depois, na outro dia da semana, já vai fazer um conteúdo mais denso, e assim a gente vai mesclando. Geralmente, eu monto uma estratégia dessa na semana. Olha, esse dia vai ser esse, outro dia vai ser isso, outro dia vai ser um vídeo, vai ser tal coisa. Geralmente, eu mudo a ordem uma vez por mês, porque o cliente acostuma. Ah, então vai vir case Uhum. na quarta-feira. Eu não posso, o meu cliente não pode achar que entendeu. Tipo, eu tenho que surpreender ele o tempo inteiro. Ele está acostumado com o modelo, ele pegou aquele modelo, cara. Tudo que entra na mesmice não chama atenção, certo? Então eu preciso quebrar
um padrão que na mente dele já existia. Bacana. E aí vem já puxando o link para a quarta dica, como tu mencionou, que é criar esse engajamento, né? Essa interação. Que a rede social, ela não é um local para a gente ficar falando sozinho, né? Ela é um local justamente para a gente dialogar, conversar. E aí a gente percebe muito esses posts, como tu mencionou, de votação, né? Prefere esse produto ou esse, gostou e não gostou. Isso realmente gera muito resultado para a empresa. É importante que a empresa faça esse tipo de postagem também? Sim, tipo, esse tipo de postagem focada em interação, ele vai ajudar no alcance. Mas não é esse tipo de postagem que vai fazer com que o cliente decida pela sua empresa. Muito raro. Tipo, se eu vou lá e posto enfim, entendeu? Se não é isso que vai demonstrar capacidade, não é isso que vai gerar encantamento. Nossa, como eles são bons. Mas vai dar alcance, que é bom, que é legal. Por isso que eu sugiro que você mescle. Vai lá e faz um post mais profundo. Digamos que você tem uma pizzaria que um dos valores de vocês é a sustentabilidade. Aí você vai lá e bate uma foto de uma bicicleta. Cara, assim, pensa, o que a bicicleta tem a ver com a pizzaria? Os valores têm a ver. Se é a bandeira que você defende. Você pode fazer uma foto de uma bicicleta, a pessoa andando de bicicleta e postar nós acreditamos na sustentabilidade, por causa disso, aquilo, outro, porque eu acredito que você compartilha a sua visão de mundo. É um post manifesto. Tá comunicando o valor que vocês acreditam e tal, por isso que aqui funciona desse jeito, tem um bicicletário, tal. Mas claro, você tem que comunicar o que você acredita, olha, porque eu acho que o planeta serve para isso, tal. Marca alguém aqui que também acredita nisso. Então, se você só fizer isso, também vai desviar do foco que tem uma pizzaria. Agora, você só posta, você prefere marguerita ou catupiry? Também não vai criar, entendeu? Quero dizer, a mescla. Um post de interação, ele é superficial. Um post manifesto, ele é um post mais emocional e profundo. Então, você mescla com as duas coisas. Porque esse post de interação, a gente vicia nele, né? Porque nossa, é esse post que tá dando certo. Quando tu fala em alcance, que é gerado por esse tipo de post, é exatamente a divulgação orgânica, né? A divulgação natural que o Instagram mesmo faz quando o teu post ele é muito comentado, correto? Cada vez menor, sim. Ah, é? Claro. O alcance orgânico só diminui e vai diminuir cada vez mais. Essa é a tendência, tende a zero. Essa é Se você pegar há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, olha, 5 anos atrás, 100% das pessoas que seguiam seu perfil recebiam o seu conteúdo no feed. Aí depois de um tempo eles foram reduzindo esse alcance. Aí vem a quinta dica, né? Que é a necessidade de investir, né? Investir em campanhas. Então não adianta apenas criar conteúdos de engajamento, conteúdos que geram ali a comoção, o envolvimento das pessoas, mas é muito importante fazer esse investimento, né? Então é esse investimento que vai fazer com que a nossa informação, a nossa imagem, a nossa propaganda chegue ao maior número de pessoas. Perfeito. Então, assim, hoje em dia não dá mais para trabalhar sem soltar o dinheirinho para o dono do Facebook. Então, de fazer anúncios. Então, recomendo muito aprender sobre anúncios patrocinados, porque o problema não é você investir no anúncio. O problema é você investir e não ter retorno, certo? Então, se você aprende sobre isso, você se sente menos inseguro e mais confiante em aumentar o investimento em anúncios. O problema que eu só falo com qualquer empresário. Se eu falar para ele, olha, se você investir 1.000, você fatura 20 mil reais com esses 1.000. Você investiria? Eu diria que quase 100% diria que sim. Só que, claro, ele vai dizer assim, mas como é que eu me garanto que eu vou ter esse retorno? Com conhecimento que você reduz os riscos, certo? Quanto mais você conhece, menos riscos você tem em relação àquilo.
E aí vem justamente, né, a necessidade da gente retomar para a dica 1, que é conhecer o seu público-alvo para conseguir fazer o investimento, o direcionamento das postagens para as pessoas corretas, né? Para que efetivamente esse investimento que a gente faça alcance de forma correta aquelas pessoas que nós gostaríamos. E automaticamente, né, trazendo aí, reforçando a dica 3, a importância aí desse planejamento de conteúdo para também nós conseguirmos distribuir de forma correta esse investimento, né? Não basta apenas eu investir tudo em uma única postagem, né? Eu preciso também ter um equilíbrio ali em relação ao número de postagens que eu vou fazendo, ter um equilíbrio, né? Uma distribuição correta financeira e automaticamente criar as conexões. Evandro, uma pergunta que eu te faço. O que é mais adequado, se existe, né, uma resposta? Fotos, vídeos, usar, por exemplo, assim, fotos de pessoas e momentos com uma descrição, ou usar uma ilustração que contém elementos textuais, fazer vídeos. O que tu nos diz sobre esta forma de gerar conteúdo? Porque é sempre uma grande dúvida. Vou usar uma foto, como tu mencionou ali, uma foto de bicicleta, de alguém andando de bicicleta, para reforçar os valores da sustentabilidade. Vou usar um vídeo, ou vou fazer uma ilustração contendo uma questão textual, reforçando sobre isso. Como que as empresas podem desenvolver melhor o seu conteúdo nesse sentido? Perfeito, boa pergunta. Então, assim, primeiro de tudo, eu acredito na mescla. Tipo, você pode fazer uma foto que a gente chama de foto nativa, que é uma foto pessoal, uma foto que você fez no seu próprio celular e escrever um conteúdo relacionado àquilo. Você pode fazer uma arte trabalhada, um fundo chapado com texto, não tem problema. Você pode fazer uma textura, pode gravar vídeo. A mescla, para mim, é muito importante, porque tem pessoas que são mais do vídeo, pessoas que são mais da imagem, mas na prática a gente percebe que quanto mais natural for, a pessoa sentir que não foi feito por uma agência, tipo, foi feito pela pessoa, pela empresa, escrever em primeira pessoa tende a gerar mais engajamento do que algo muito trabalhado. Mas eu tenho uma outra coisa que eu percebi para os empresários que eu vejo que é mais importante do que isso, que é ele começar fazendo o que ele se sente mais confortável em fazer. Por que eu digo isso? Tipo, o meu sócio, ele tem mais facilidade em escrever. Então, geralmente, ele escreve. E eu tenho mais facilidade em falar. Então, assim, se eu fosse fazer sozinho, como eu fazia lá no início, eu gravava vídeo todo dia. Porque para mim é mais fácil eu parar para falar do que eu parar para escrever. Então, o formato para mim ele é um meio. O mais importante é o conteúdo que eu vou transmitir para o meu cliente. Então, assim, e aí assim, por onde você se sente mais confortável, você manda bala, né? Até você Bacana. E achei interessante essa questão que tu mencionou, porque a gente sempre, né, é tendencioso, a gente tende a acreditar que a gente sempre precisa fazer uma publicação formal, né? Eu mesmo, essa é uma trava muito que eu tenho, no sentido e achei muito interessante essa tua colocação de fazer algumas publicações, digamos, mais caseiras, né, mais simples, trazendo essa impessoalidade. Eu vejo que essa é uma trava muito grande para grande parte dos empresários, porque a gente tende a acreditar, porque a gente olha alguns Instagrams, né, são imagens lindas, impecáveis, muito bem desenvolvido, e a gente pensa, nossa, nunca que eu vou ter tempo e disponibilidade ou até mesmo criatividade para criar um conteúdo desse. Então, acho que a gente, né, é importante reforçar isso, que é bom começar, né, o ótimo é inimigo do bom, né, ou feito é melhor que perfeito, né, então é muito importante essa questão. E assim, quando eu falo de fazer algo mais pessoal, com mais pessoalidade, isso não quer dizer que tem que ser tosco e que tem que ser horroroso. Você pode fazer uma foto adequada e tal e escrever um bom conteúdo sobre aquilo. Você pode fazer o teste. As fotos que você faz na sua empresa, que foi você que fez e que transmite mais a essência da empresa, tende a gerar um engajamento melhor do que algo 100% trabalhado e assim por diante, né? Bacana. Isso mostra uma acessibilidade, né? A gente mostra que o mundo do marketing digital, as vendas pela rede social, ela é algo acessível, né?
O importante é justamente delegar isso até mesmo para algum funcionário e, né, pedir para que ele, em alguns momentos do dia, justamente gere esse conteúdo. E uma questão que é muito importante, que a gente mencionou agora, é quando a gente falou ali de investimentos, né? Investir em campanhas. Só que não basta apenas eu desenvolver o conteúdo e investir em campanhas, né? Para a gente ter esse resultado, eu preciso também controlar esse resultado, né? Porque no fim das contas é isso que o empresário busca e precisa, gerar mais vendas das suas ações na rede social. Então a gente não pode esquecer de forma alguma que é a necessidade de controle, né, Evandro? É muito importante também controlar o retorno que a gente vem tendo. E uma coisa que é muito comum é os testes A/B, né? Que é justamente analisar o que vem dando mais certo, o que não vem gerando tanto resultado. O que tu pode direcionar para nós nesse sentido? Então, assim, a função do marketing é trazer novas oportunidades. Simples assim. Então, o que eu peço, o que eu sugiro, o que eu recomendo você mensurar a quantidade de levantadas de mão que você tem por semana. Eu digo, a técnica do palitinho. O caderno no balcão da loja ou onde você quer que seja. O que é uma levantada de mão? É quando alguma pessoa que te segue explicitamente ela demonstra interesse. Então, assim, a pessoa responde um direct. Manda um direct. Quero saber mais do serviço de vocês. É uma levantada de mão. A pessoa escreveu, quanto é o preço daquela blusa que eu vi? É uma levantada de mão. Então, isso você vai lá e monta o técnico palitinho. Faz 1, 2, 3, 4, 5. Vai contabilizando por semana a quantidade de pessoas que vão chegando. Essa é a métrica mais básica para você fazer todas as semanas. Você vai o efeito sentinela é muito importante. Você vai vendo a quantidade e aí você vai ajustando a sua estratégia, orçamento e assim por diante. E claro, depois você vai ver quantas vendas geraram dessas levantadas de mão. Mas o basicão, se você mensurar isso, você já vai ver que você já vai descobrir um monte de coisa no seu dia a dia. Bacana. Não, que ela é muito interessante porque é muito, né, a gente observa que ele é muito na tentativa e erro, né? Tentar, analisar. É isso, é uma tentativa e erro, porque a gente faz experimentos toda semana. O que são experimentos? Você vai escolher conteúdos para você patrocinar, você vai fazer posts novos, mas o que eu digo assim, não é uma tentativa e erro ao acaso, eu vou jogar e vou descobrir. Você vai fazer os conteúdos, então é importante que você analise quais são os conteúdos que deram o melhor resultado. Eu até sugiro você olhar tentar identificar os que deram o melhor resultado, ao invés de ficar tentando descobrir por que alguns conteúdos não deram certo. É melhor você olhar o que deu bom do que os que tentar entender o porquê que deu ruim, entendeu? Uhum, não, é bem nesse sentido, né? Tendo esse planejamento, ele é muito tentativa e erro, né? Tentamos, dentro do planejamento, dentro da visão, da leitura do cliente, das necessidades do cliente, a gente tenta divulgar dessa forma, a gente tenta chegar até o cliente dessa forma. Por isso que não existe uma regra, né? Uma regra geral, um caminho certo que toda empresa precisa seguir. Por isso que ela é muito individual, né? Eu vejo que essas ações elas são muito individuais nesse sentido, porque varia de público para público. Claro, até porque se todo restaurante fizesse igual, não tem diferenciação, né? Exato. Evandro, se tu tivesse que dar uma dica, né, agora que a gente já finalizou, se tu tivesse que, assim, para aquele empresário que até hoje não usa rede social e ele está precisando alavancar as suas vendas, que dica, assim, que tu daria, que recomendação que tu daria para esse empresário para ele justamente startar nesse universo do marketing digital? A dica é use. Não, tô brincando. Então, assim, para mim o principal é que ele comece a se acostumar a postar todos os dias, mesmo que seja ruim. Então, assim, uma coisa para você ficar daqui eu vou assumir internamente que todos os dias eu vou ter um post no feed e todos os dias vou fazer stories aqui no Instagram da empresa. Se você começar a fazer todos os dias, você vai melhorando aquilo que você está fazendo.
Assim, inimigo da rede social é a perfeição. Não tem como. Não tem como com perfeccionismo você crescer. Você vai se tornar mais perfeccionista à medida que você vai fazendo, certo? Bacana. Então, assim, se acostumar a fazer todos os dias, você vai melhorar. Outra coisa também muito importante, que a gente comentou sobre isso, acostume-se a ter um orçamento fixo mensal para anúncios. Por que eu falo de um orçamento fixo mensal? Você não vai contar com o retorno que aquele orçamento vai dar. E se você coloca, olha, eu vou botar R$ 1.000 por mês em anúncios, e eu vou aprendendo e vou melhorando o investimento que eu vou fazendo com ele. Porque esse tipo de coisa ele não vai te dar retorno num curto prazo. Então, se você cria essa mentalidade de investir todos os meses, você vai investindo todos os meses, aos poucos, você vai melhorando isso. A gente começou aqui na Mita investindo R$ 500 por mês e foi melhorando. Então, e foi aumentando esse investimento à medida que foi tendo resultado, entendeu? Então, postar todo dia, investir todo mês. Perfeito. E muito bacana, né? Muito interessante essa questão, que é o do quanto investir, né? Não é começar investindo fortunas, mas é exatamente começar aos poucos, porque, né, como tu mencionou, ele não é um retorno imediato, né? Isso que nós precisamos também deixar claro, que o marketing, ele é muito um reforço de marca, é nutrir o mercado para aí sim, futuramente, a gente conseguir alavancar as vendas e ter o melhor posicionamento, né? E é esse posicionamento que a empresa vai adquirindo, que consequentemente vai gerar melhores vendas, melhores resultados. Perfeito? Então, revisando, né, Evandro, para a gente finalizar aqui as nossas 5 dicas que a gente trouxe inicialmente, né? Primeira delas, descobrir o seu público e o que interessa a ele, as suas dores, necessidades e desejos. Conhecer de forma macro de que forma que a sua concorrência se posiciona no mercado, seus pontos fortes e pontos fracos, até mesmo para se desenvolver estratégias que se diferenciem da concorrência. Montar um planejamento de conteúdo, né, para ter de forma, mesmo que desordenada, mas um controle do que vem sendo realizado, né, e para otimizar também o tempo e facilitar a postagem, porque eu acho que essa é uma grande barreira, né, de não postar diariamente, porque às vezes acaba a gente não fazendo planejamento, a gente pode ficar sem ideias, né? Então, ter o seu planejamento. Quarta dica, criar conexões e engajamento com o público, né? Então, tentar desenvolver essas questões. E quinta dica, fazer os investimentos, né? Porque hoje não podemos apenas contar com a divulgação orgânica e natural do Instagram. Então, precisamos fazer esse investimento para posicionar a nossa empresa, ter mais visibilidade e, consequentemente, aí, vender mais. Certo, Evandro? Certo, brigadão, Marcelo. Sim, é exatamente isso. Brigadão todo mundo também que tirou um tempinho para assistir. E aí tem clientes nossos aqui também assistindo. Ó, quem é da área do jiu-jitsu pode seguir Graduando Mentes. Fera demais. Bacana, Evandro. A gente que agradece em nome da AMP, em nome da Performance Excelência, em nome do Sebrae, a gente agradece muito a tua disponibilidade, né? E para reforçar, a AMP ela vem realizando, então, nesta semana, a Semana do Micro e Pequena Empresa na versão online, né? Devido às circunstâncias aqui do ano de 2020. Então, são atividades que iniciaram no dia 5 e vão ocorrer até o dia 8 de outubro, com as lives diárias, temos os nossos convidados mais do que especiais. E amanhã, então, para nós finalizarmos, a gente vai ter o nosso tema, né? Planejar o futuro a partir das mudanças do presente. 2021 já está chegando, né? E essa é uma constatação que é muito importante para o marketing também, né? O que esperar de 2021? Então, precisamos, né, constantemente analisar o presente, analisar o que está ocorrendo diariamente, semanalmente. A gente vive nessa transformação diária, seja no presencial como no virtual, né? É incrível como as coisas mudam. Então, isso que é muito importante também, né? O empresário, ele está antenado no que vai ocorrer, tanto no presencial quanto no digital. Certo, Evandro? Muito obrigado. Obrigadão. Agradecer a presença de todos. Uma ótima noite, bom descanso e bom resto de semana. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.